Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons infusos, né? Na verdade foi uma pregação que a gente realizou no grupo de domingo, né? No grupo da Colo de Mãe, no grupo de jovens. Mas como a gente fez via Google Meet, a imagem ficou travando um pouquinho, então eu vim aqui no começo do vídeo só para avisar que a imagem vai travar um pouco, mas o áudio está perfeito, tá? Então você fica à vontade aí para assistir essa formação, tá bom? Boa. Muito bem. Gente, hoje nós vamos, inclusive eu comecei a pregação com essa música do Espírito Santo, que nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? E aí eu tô percebendo que vocês desligaram as câmeras, não sei o que foi isso, ou se é a minha internet que tá ruim. Eu queria pedir que vocês ligassem a câmera, né? E era o que eu ia falar agora para vocês. Como eu falei para vocês logo no comecinho, logo no início, a gente está entrando agora numa batalha espiritual, né? Que é esse período de formação. A gente vai fazer uma formação breve aqui no Google Meet, tá? A gente não vai se estender por muito tempo, justamente porque nós sabemos que é muito fácil se dispersar quando a gente está em casa, tá? Em especial porque quando a gente está em casa, nós temos ali a nossa rede, né? A gente tem ali o nosso tucum, o sofá, a cama, e a gente pensa assim, bem, eu estou em casa, eu posso desligar aqui a câmera e ficar deitado aqui um pedacinho, enquanto eu assisto a formação do grupo, né? Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele sabe disso. Ele sabe, eu estou em casa, estou descansado. E aí você pode desligar um pedacinho, né? Sua cabeça, sua mente se distrai um instante. E aí você não consegue mais prestar atenção naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo falado. Então, assim, como desafio inicial, eu queria pedir que vocês, de propósito, assim, quem está deitado, fique sentadinho, né? Quem está com as costas encostadas assim na cadeira, você desencosta a costa da cadeira um instante. De propósito, a gente vai ficar um pouquinho desconfortável. De propósito. É proposital isso aqui. E de preferência, a gente vai deixar a nossa câmera ligada. Tá? Tudo isso para quê? Para que a gente foque nesse momento que a gente está aqui agora. Tá? Eu sei que é muito complicado a gente prestar atenção, às vezes, numa informação via Google Meet. Até porque quem já está em escola, né? Quem está estudando, tá tendo que ter todas as aulas via Google Meet, então às vezes fica um pouco chato. Então, para a gente contribuir um pouquinho, a gente vai fazer desse momento de formação muito mais uma conversa, um diálogo, né, do que uma formação propriamente dita. E para que haja um diálogo, eu gosto de olhar para vocês, eu gosto de olhar no rosto de vocês, ver a expressão de vocês, tá bom? Então eu vou pedir para a gente fazer dessa forma. Combinado assim? Você bota no chat assim, ó. Combinado, tá bom? E aí a gente entra no tema da nossa formação de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, né? A gente tem alguns dons para a gente conversar, em especial hoje nós vamos falar sobre os dons infusos, né? Eu queria saber se vocês já sabem o que são os dons infusos. Eu queria que vocês colocassem no chat se vocês já sabem o que são os dons infusos, o que são os dons efusos também. Se vocês já ouviram falar. E se você nunca ouviu falar, você coloca aí no chat. Nunca ouvi falar em negócio de dons infusos e dons efusos. Tá bom? E eu vou lendo aqui o chat enquanto eu vou explicando. Tá certo? Mas eu quero ver a participação de vocês. Deixa eu ver. Gustavo disse sim. Martinha disse combinado. Muito bem, Martinha. Cadê o resto do povo? Vocês já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar em dons efusos e infusos? Raul, sim. Muito bem. Que coisa boa. Então hoje nós vamos revisar. A gente vai ver um pouquinho de novo sobre isso, tá? Em especial, gente, lógico, eu falei que nós vamos falar. O Marcos, já ouvi, mas não me lembro. Já ouvi falar, só que não lembro. Muito bem. A gente vai relembrar hoje. Mas disse que não. Muito bem. Normal. A gente vai aprender hoje. Quem foi que colocou aqui? Nunca ouvi. O Márcio, nunca ouviu falar, né? Tá bom, tá certo, Márcio. Acredito em você, viu? Muito bem, a gente vai rever o que são os dons infusos, né? E os dons efusos a gente vai só falar um pouquinho a respeito, tá? Começando com a apresentação, né? Boa tarde, gente. Meu nome é Bruno, né? Para quem não me conhece ainda, eu acho que todo mundo já me conhece. Faço parte do Ministério de Música da Missão Colo de Mãe. Na verdade, sou membro da Missão Colo de Mãe desde a sua fundação, desde os primórdios, né? E faço parte do Ministério de Música e eu atualmente coordeno o Ministério de Pregação, tá? E, como eu já falei para vocês, o tema da nossa formação de hoje é sobre os dons infusos, tá?
E, gente, os dons do Espírito Santo, eles são divididos em dois grandes grupos, tá? São os dons infusos, como eu já falei, e os dons efusos. A diferença entre esses dois dons, essas duas categorias de dons, está justamente na forma como nós recebemos esses dons e na forma como nós utilizamos esses dons, tá? Como assim? Os dons infusos, nós recebemos ele no nosso batismo. Logo no momento em que nós somos batizados, né? Eu acredito que todo mundo aqui é batizado, né? Então, no momento em que nós somos batizados, nós recebemos os dons infusos. E esses dons infusos, eles são utilizados para a nossa santificação, né? Para a santificação pessoal. Já os dons efusos, eles são dons que nós recebemos no momento da nossa efusão. Quando nós passamos por um momento de efusão, uma experiência de Pentecostes, nós recebemos esses dons efusos, que são dons que nós utilizamos para a santificação do outro, né? Então a gente vai usar esse dom para santificar a igreja. Então é nesse momento, por exemplo, que a gente vai usar dos dons de ciência, de profecia, dom de línguas, né? A gente vai usar todos esses dons para a edificação da igreja. A gente vai usar para evangelizar, para o serviço da igreja. E hoje nós vamos ver justamente esse primeiro grupo de dons, que são os dons infusos, né? Que são os dons que nós recebemos no batismo. Como eu falei, né, diferente dos dons efusos, né, os dons efusos nós precisamos pedir a Deus, né? Nós recebemos ele de Deus, nós precisamos clamar a Deus para receber os dons efusos, que nós recebemos na efusão. Por exemplo, o dom de línguas, né, da oração em línguas. Nem todo mundo, quando chega ali no grupo de oração, já entra conseguindo rezar em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas é um dom efuso. Nós precisamos pedir a Deus e recebê-lo. Já os dons infusos, nós não precisamos pedir a Deus. Nós recebemos ele gratuitamente no nosso batismo. No entanto, muitas vezes, né, como nós passamos às vezes muito tempo sem exercitar esses dons, né, nós somos batizados ainda muito jovens, né, quando somos criancinhas, né, ali recém-nascidos. Então a gente passa a vida toda, às vezes a gente se afasta de Deus, a gente se afasta das coisas de Deus, e a gente para de exercitar esses dons infusos que nós recebemos no nosso batismo. E como nós paramos de exercitar, esses dons vão ficando, como é que eu posso dizer? Eles vão ficando fracos, né? Eles vão ficando atrofiados. É como se fosse uma musculatura, né? Se eu vou lá todo dia, deixa eu ver, cadê o Gustavo? Pronto, o Gustavo é o homem da capoeira, né? O Gustavo todo dia ele vai lá, faz 50 flexão. Se ele parar de fazer, ixi, a cara que ele fez agora. Se ele parar de fazer por um mês ou dois, quando ele for tentar fazer de novo, ele não faz mais 10. Né? Por quê? Porque ele parou de exercitar. A mesma coisa acontece com os dons infusos. Nós recebemos eles no batismo. No entanto, como a gente vai parando de exercitar ele com o tempo, esses dons vão se enfraquecendo dentro de nós. Tá bom? Deu para entender? Então, primeira coisa que eu quero que fique clara para a gente continuar. Os dons do Espírito Santo nós recebemos, os dons infusos nós recebemos gratuitamente no nosso batismo. Nós já temos. Esse dom já existe dentro de você. Todos os dons que eu vou conversar hoje, eu vou falar assim de forma muito superficial, né, muito geral, mas vocês vão conhecer cada um deles. Você já tem, tá? Você vai dizer, Bruno, mas eu nem sou assim de caminhada, eu estou chegando agora, eu já tenho esses dons? Tem, você tem todos esses dons. Todos eles já estão dentro de você, desde o dia do seu batismo. Talvez eles estejam ainda atrofiados, eles precisam ser exercitados, mas esses dons você já tem, eles já são seus. Você recebeu gratuitamente. E você recebeu, sabe por quê? Porque os dons infusos, eles são auxiliares da graça. Aí vocês vão anotar, quem tiver com caderno. Os dons infusos são auxiliares da graça. Como assim auxiliares? Eu vou explicar. Eu vou usar o exemplo de um portão enferrujado. Tá? Imagina que tem um portão, que é aquele portão que ele está muito enferrujado, ele está difícil de abrir. Quando você tenta abrir ele emperra, você não consegue sair do canto. E aí você vai lá, pega um pouquinho de graxa
você passa aquela graxa no portão, né, lá na rodanazinha, no trilhozinho do portão, e de repente ele começa a abrir facilmente. Alguém já passou por essa experiência? De ter um portão assim enferrujado, difícil de abrir? Ali, ó, o Roberto já disse que sim. Viu? Por isso que é bom a câmera ligada de vocês. Eu já vejo a interação aqui diretamente. Pronto. Os dons do Espírito Santo atuam na nossa vida como essa graxa atua no portão. É como se fosse um lubrificante. Às vezes a nossa caminhada ela está emperrada, ela está difícil, você não consegue sair do lugar. E os dons do Espírito Santo eles vêm justamente para nos auxiliar. E de repente aquele trabalho que parecia impossível, aquele portão travado que parecia impossível sair do lugar, de repente ele se torna fácil. Né? Então lembrem-se disso. Os dons do Espírito Santo, em especial aqui que nós estamos falando dos dons infusos, eles são auxiliares da graça. Tá bom? Deu para entender? E por que que esses dons, gente? Por que que nós recebemos esses dons gratuitamente? Por que que Deus nos dá isso de graça? Assim, de repente ele vai lá e nos dá. Ele nos dá por um motivo bem lógico, inclusive. Lembra que lá na época de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles cometeram um pecado e esse pecado ficou conhecido como pecado original? Lembram disso? Sim ou não? Sim, né? Pronto. E esse pecado original, ele gerou uma mancha. Imagina assim, que Adão e Eva era a nossa forma, né? Foi os primeiros seres humanos. Era a nossa forma. E essa formazinha, ela ficou amassada por causa desse pecado, né? Se a forma está amassada, tudo que sai daquela forma sai amassado também, não é isso? Então nós também estamos amassados. Nós temos a mancha desse pecado original. E essa mancha do pecado original, ela causa em nós uma inclinação para o mal. Então todos nós, por causa do pecado original, nós temos uma inclinação, ou seja, nós temos uma tendência do pecado. Nós temos a tendência do pecado por causa do pecado original. Nós já temos essa inclinação que vem lá dos nossos primeiros pais. E aí o que é que Deus faz para compensar essa inclinação? No nosso batismo, ele nos dá esse auxílio, que são os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, eles vêm justamente para contrabalancear. Né? Você imagina uma balança. De um lado está o pecado original. Do outro lado da balança estão os dons do Espírito Santo. Enquanto o pecado original ele nos inclina para o pecado, os dons do Espírito Santo eles nos predestinam à santidade. Ela está contrabalanceando. Enquanto a gente tem o pecado original nos impulsionando para o pecado, nós temos os dons infusos que nós recebemos no batismo nos impulsionando para a santidade. Vocês conseguem compreender isso? Sim ou não? Então é para isso, gente, que Deus nos dá gratuitamente. E por isso também a importância do batismo o mais cedo possível. Porque se nós já nascemos com o pecado original, se nós já nascemos com o peso desse pecado, com a mancha desse pecado, quanto antes nós recebemos esse sacramento que nos garante os dons do Espírito Santo, que nos predestina à santidade, melhor. Quanto antes, melhor. Tudo bem? Entendido até aqui? Muito bem. E quais são esses dons do Espírito Santo? Eu quero agora a participação de vocês no chat. Eu quero que vocês vão lá no chat e coloquem aí, vocês vão colocar assim na sequência o máximo de dons que vocês lembrarem. Dons infusos. Lembrando que são 7. Quero que vocês vá lá no chat e digite o mais rápido que puder. Quero ver quem vai ser o primeiro a colocar aqui. Martinha já colocou um. Sabedoria, tá certo. Alberto, ciência, boa. Mais uma. Não vale pesquisar no Google não, viu, gente? Fortaleza, boa. Mais uma. Não sei se vocês ligaram a câmera, foi a minha internet que caiu. Enfim, gente, quais são esses dons, né? Os dons infusos, que são esses dons que nós recebemos logo ali no nosso batismo, eles são 7 no total, tá bom? São 7 dons. Quais são esses 7 dons? Eu vou falar um por um, tá certo? Quem tá com caderno vai anotar e eu vou dar um resumo bem breve, bem geral, em cada um desses dons, tá certo? Começando pelo primeiro.
Dom de ciência. Quem foi que falou dom de ciência? Foi o Roberto, não foi? Roberto falou ciência, temor de Deus. Muito bem. Gente, o dom de ciência, ele é um dom fantástico. E você já tem esse dom, lembre-se disso. Você já tem esses dons que eu vou falar. Mesmo que você não conheça nenhum, que é normal você não conhecer ainda, mas você já tem, já está dentro de você e se duvidar você já está usando ele. Tá? O dom de ciência é o dom que nos permite ver o mundo, olhar para o mundo, com os olhos de Deus. Na verdade, nós conseguimos ver o mundo à luz de Deus. Sabe, eu vou citar um exemplo e vocês vão entender melhor. Sabe quando você começa a sua caminhada e você começa de repente a ver Deus em tudo? Em tudo você vê Deus? Isso já aconteceu com vocês? Quem passou, confirma para mim e faz assim com o dedinho. Que você começa caminhando e de repente em tudo você vê Deus. Tudo você enxerga Deus. E de repente eu vejo às vezes uma florzinha nascendo e diz, nossa cara, olha como Deus é perfeito. Olha aqui a criação de Deus como é maravilhosa. E você começa a entender e enxergar Deus nas criaturas. Você começa a enxergar Deus no espaço onde você vive. Em todos os lugares, nas situações do seu dia a dia, você consegue enxergar a Deus. Você consegue ver a Deus em tudo. Isso já aconteceu com vocês? Sim ou não? Sim, né? Gente, isso aí é o dom de ciências. Tá? É o princípio do dom de ciências. Lógico, a gente vai no futuro a gente vai se aprofundar ainda mais no dom de ciências. Como eu falava, a gente ainda vai se aprofundar no dom de ciências, mas em resumo, o dom de ciência é isso. A gente começa a ver Deus em todas as coisas. A Ana Karine acabou de dizer que vê Deus em todas as coisas, não é isso? Deixa eu ver. Em tudo que eu vejo, realmente vejo Deus. Pronto, pois isso aí é o dom de ciência. Lembra que eu falei que você já tem, você nem precisa pedir esse dom, ele já existe em você. Né? Só que, claro, existem níveis. Às vezes você só consegue ver Deus em uma coisa assim muito bonita, que você olha, nossa, olha as estrelas do céu como são lindas. E aí você começa a ver Deus. Mas quando você está exercitando esse dom, você consegue enxergar Deus até em um pequeno detalhe da sua vida. Tipo assim, sei lá, às vezes uma conversa com uma pessoa, o diálogo com uma pessoa. Às vezes uma coisa que você vê na rua, você começa a ver Deus nas coisas e você começa a entender a grandeza de Deus por meio do mundo em que você está. No mundo ao seu redor. Esse é o dom de ciências. Além do dom de ciências que a gente já falou, tem mais um. Vocês vão anotar de novo. Que é o dom do entendimento ou inteligência. Tá? A gente pode dar esses dois nomes. Entendimento e inteligência. Esse dom, gente, é o dom que nos ajuda a compreender as verdades reveladas por Deus. Como assim? Por exemplo, existem alguns mistérios que nós seres humanos nunca vamos conseguir compreender na sua plenitude. Né? Por exemplo, a Santíssima Trindade. Né? A Santíssima Trindade é um mistério. A Santíssima Trindade é um mistério. No entanto, pelo dom da sabedoria, Deus nos dá a graça de ter uma boa noção do que é. Não sei se vocês já repararam, mas por mais misterioso que seja, por mais confuso que seja, às vezes a gente nem está tão preocupado com isso e inconscientemente nós compreendemos a Santíssima Trindade. Nós compreendemos, nós sabemos que as três pessoas são um só Deus. Né? Isso é o dom de ciência, o dom de sabedoria, dom de entendimento ou inteligência atuando em nós. Né? Outro mistério também, o amor de Deus. Gente, o amor de Deus é um mistério, sim ou não? É um mistério profundo. No entanto, por meio da inteligência e do entendimento, nós compreendemos um pouquinho e nós entendemos que Deus nos ama. Né? Ou o mistério da Eucaristia, da transubstanciação. Né? Como é que lá na hóstia consagrada ali está Jesus? Muito bem, então assim, como é que na Eucaristia, como é que lá na hóstia consagrada está Deus vivo? Né? Completo, inteiro, na sua divindade, completo. É um mistério, mas ao mesmo tempo Deus nos dá a graça de entender esses mistérios. Aí mora o dom do entendimento e da inteligência. O terceiro dom, vocês vão anotar também, é o dom da sabedoria. Né? E para quem não sabe, gente, eu também não sabia. Eu aprendi isso hoje, né, estudando um pouquinho aqui antes de começar. A palavra sabedoria, ela tem origem do grego, né? Que ela vem do grego sapere. Né? Sapere quer dizer gosto de, ter gosto de. Né? Então o dom da sabedoria é o dom que
dá sabor ao conhecimento cristão, ao conhecimento das coisas de Deus. Eu não sei vocês, mas isso acontece comigo e alguns de vocês acreditam que vão confirmar também. Sabe quando você começa a estudar as coisas de Deus, quando você começa a ler a Bíblia e começa a dar um saborzinho, você começa a ter gosto por aquilo, aquilo começa a ser bom. Às vezes você é uma pessoa que nem gosta de ler. Né? Acho que até o Daniel estava partilhando comigo hoje, né, com a gente lá no discipulado, falando que ele não gosta muito de ler, mas quando é a Bíblia ele gosta. Para ler a Bíblia ele gosta. Né? Ou para estudar a história da igreja, a história dos santos. Isso causa em você prazer em estudar, gosto em estudar essas coisas, em conhecer essas coisas. Né? E aí está o dom da sabedoria. Quando você sente gosto, prazer em estudar a história da igreja, a história dos santos, quando você tem gosto em estudar a palavra de Deus, isso é o dom de sabedoria atuando sobre a sua vida. Isso acontece com vocês, sim ou não? Vão confirmando aí no chat. Se acontece de sim, acontece comigo. Tá bom? Quarto dom. Raul, Jamile, muito bem. Sim. Quarto dom. Dom do conselho. Aceitar aqui o doutor. Bem-vindo, doutor. O dom do conselho é o nosso quarto dom. Vocês vão anotar aí. Ele é um dom, gente, que permite o cristão tomar decisões acertadas. Né? Eu vou até ler o que eu anotei aqui. Diz o seguinte, ó, o dom do conselho permite ao cristão tomar decisões oportunas sem insegurança. É o dom da inspiração divina e providencial que nos ajuda a agir de maneira certa no tempo oportuno. Né? Ou seja, o dom do conselho é uma inspiração de Deus sobre a nossa vida que nos ajuda a ter discernimento. Né? Sabe quando você está numa situação em que você precisa tomar uma decisão e de repente é como se Deus lhe desse a resposta. E você segue aquilo sem medo. E lá no futuro você vê, olha, viu, Deus estava falando comigo e deu certo isso que eu fiz. Né? Isso com certeza já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Né? É o dom que lhe permite tomar decisões acertadas. Tudo bem? Esse é o quarto dom. O quinto dom, vocês vão anotar aí também, é o dom da piedade. Tá? O dom da piedade. O dom da piedade, gente, ele é o dom que nos ajuda a nos relacionar com o próximo. Né? Com Deus e com o próximo. Na verdade, São Paulo, ele fala sobre o dom da piedade como o dom da adoção filial. Como assim? É o dom que nos ajuda a entender que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o nosso próximo é o nosso irmão. E aí a gente precisa agir com o nosso irmão de forma diferente. Nós precisamos agir com piedade, com compaixão, com empatia. Né? E, gente, isso aqui acontece conosco. Tá? Isso é normal acontecer conosco. Com nós da Colo de Mãe, por exemplo. Né? A gente começa a conviver juntos, a rezar juntos. E de repente, o Raul já não é só mais um amigo, um conhecido. Mas ele passa a ser meu irmão. O Felipe não é mais um conhecido lá do São Gonçalo. Não, ele é meu irmão. E aí a forma como eu ajo com ele não é a forma como eu agiria só com um conhecido. Né? Mas eu ajo com ele como eu agiria com um irmão meu de sangue. Porque nós somos filhos de um mesmo pai. Né? É o dom da adoção filial. Nós começamos a agir de forma piedosa. Tá bom? Então, como eu falei, o dom da piedade orienta nossas relações com Deus e com o próximo. Né? Pois passamos a enxergar Deus como pai e ao próximo como nosso irmão. Amém? Deu para entender até aqui? Sim ou não? Até agora eu já falei quantos dons? Confirmem para mim aí, eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Tudo bem, Roberto? 5. 5 dons. Nós vamos para o sexto agora, que é o dom da fortaleza. Tá bom? Dom da fortaleza. Alguém já ouviu falar nesse dom da fortaleza? Vocês sabem o que é esse dom da fortaleza? Gente, o dom da fortaleza para mim é um dom fantástico, tá? Por quê? Se a gente abrir lá no livro de São Mateus, eu vou abrir aqui para vocês verem. Mateus 11, capítulo 11, versículo 12, tá? Quem tiver com a palavra de Deus quiser acompanhar, fica à vontade, tá bom? Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Gente, ó, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é conquistado pelos violentos. Violentos. É preciso agir com violência para conquistar o reino do céu. E não é que essa violência é como a gente às vezes associa essa palavra, né, violência. Mas é a violência no sentido de batalha, de luta. Né? Nós que estamos encaminhados, nós que estamos caminhando, nós precisamos lutar. Estamos passando por uma luta, por uma batalha. E em nós já existe, porque Deus já nos deu, Ele sabia dessa dificuldade, sabia que nós passaríamos por uma batalha pesada. Ele nos concede a graça desde o batismo do dom da fortaleza. O dom da fortaleza é justamente aquele dom que nos ajuda a perseverar, mesmo nos momentos de tribulação. Mesmo nos momentos de provação, mesmo nos momentos em que nós nos sentimos humilhados, nos momentos em que nós nos sentimos destruídos, ainda assim existe dentro de nós uma força da qual nós não sabemos de onde vem, que nos impulsiona a continuar. E aí eu tenho certeza que à medida que eu estou falando aqui, alguns de vocês já estão se identificando com esse dom. Sim ou não? Sim, né? Sim, gente. Por quê? Porque nós já temos esse dom. É o que nós não precisamos nem pedir a Deus. Deus já nos deu. A gente só precisa exercitar. A gente precisa exercitar esse dom. O dom da fortaleza. Que é aquele dom que, apesar de tudo, podem vir as tempestades. Podem vir os ventos fortes querendo nos derrubar. Querendo nos roubar de Deus. Mas uma força que nós não sabemos de onde vem. E na verdade sabemos porque vem de Deus. Elas nos mantêm de pé. Mesmo quando tudo parece que nós vamos desistir. Mesmo quando tudo nos leva a querer desistir. Né? Mesmo quando outras pessoas olham e dizem, rapaz, se eu estivesse no teu lugar, eu não conseguia. Mas mesmo assim você consegue força e consegue continuar caminhando. Esse é o dom da fortaleza. Né? Esse dom já existe em nós. Já está em você, inclusive. Né? E às vezes, gente, ó, eu quero deixar um ponto importante aqui. Tá? Esse dom da fortaleza, ele precisa ser exercitado nesse período. Nesse período de isolamento social em especial. Por quê? Porque assim, gente, vocês precisam se preparar. Porque o inimigo vai tentar roubar você. Tá? Estou alertando isso agora, dia 14 de março. Para vocês que estão aqui comigo agora. Para essas 19 pessoas que estão me assistindo. Né? O inimigo vai tentar te roubar. Tá? Já conseguiu roubar alguns. Mas ele vai tentar te roubar também. E você precisa ter esse dom da fortaleza exercitado dentro de você. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos seguir. Sétimo e último dom. É o dom do temor de Deus. Quem aqui tem temor de Deus? Quem tem medo de Deus? Levanta a mão para me ver. Tudo bem. Gente, na verdade, o dom do temor de Deus é um negócio que assim, às vezes a gente pensa que é só ter medo de Deus. Né? Principalmente quando a gente vem daquele pensamento lá da nossa criança, assim, de criança, né? Quando você fazer um negócio, a mãe dizia, menino, não faz isso não, que Deus castiga, né? E a gente começava a alimentar um medo de Deus. Diz, valha meu Deus, se eu fizer isso aqui, Deus vai me castigar. E aí eu vou, pronto, aí Deus me castigou, pronto. Aí você começava a ficar com medo de Deus, né? Mas na verdade, gente, o temor de Deus, ele é diferente. O temor de Deus, ele mora no ter medo de perder a sua amizade com Deus. É quando você começa a ter medo de ficar distante de Deus. Você tem medo, você começa a imaginar, meu Deus, o que seria de mim se eu estivesse longe de Deus? E você tem medo dessa realidade, que é a realidade de estar afastado de Deus. E eu tenho certeza que à medida que eu estou falando aqui, alguns de vocês já se identificou também. Com esse medo de perder a Deus. Com medo de ficar distante de Deus. E você para imaginar a sua vida sem Deus e você tem medo ao imaginar essa cena. Só de pensar nesse mundo em que você não caminha com Deus, na possibilidade de você não estar perto dele, porque você começa a ter medo. Esse é o temor de Deus, que é dom do Espírito Santo. Né? Então, mais uma vez, é outro dom. Claro, todos são importantes, tá? Todos são importantes e você já tem todos eles e nós precisamos exercitar todos. Mas nesse tempo em especial, eu quero que você saia daqui
firmado o compromisso aqui de pedir a Deus todo dia a graça de fortalecer em você esses dois dons, que é o dom da fortaleza e o temor de Deus, ter medo de estar longe de Deus, tá? Porque, gente, nesse tempo, nesse período em que às vezes a gente não pode nem estar indo para a missa, que a gente só se encontra pelo grupo de oração assim, ó, via Google Meet, ou numa live, ou num vídeo no YouTube, a gente pode sim se afastar de Deus, gente. Tá? Pode sim, não pense que é brincadeira. Tá? Não é brincadeira, gente. Tá? Não é brincadeira. A gente pode de fato se afastar de Deus. Então você precisa exercitar esse temor. O ter medo de ficar longe de Deus, das consequências de se afastar de Deus. Tá bom? Entendido até aqui, gente? Alguma dúvida? Eu quero que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses 7 dons aqui, você vai colocar agora no chat aí a sua pergunta, a sua dúvida. Enquanto você vai colocando, eu vou resumir de novo. Quais são os 7 dons infusos? Dom de ciência, que é aquele que nos permite ver o mundo à luz de Deus, a gente vê Deus nas coisas. O dom do entendimento ou inteligência, que é aquele dom que nos ajuda a entender as verdades reveladas de Deus. O dom da sabedoria, que é aquele dom que nos dá gosto em conhecer as coisas de Deus. O dom do conselho, que é aquele que nos permite tomar decisões acertadas, oportunas, no momento certo. O dom da piedade, que é aquele dom que nos ajuda a nos relacionar com o nosso próximo e com Deus. O dom da fortaleza, que é o dom que nos mantém de pé apesar de todas as dificuldades. E o dom do temor de Deus, que é o medo que nós temos de perder a amizade com Deus. Entendido até aqui, gente? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma dúvida. Algum desses dons pode nos ser dado mais que outro? Na verdade, todos são nos dados por igual. Mas nós podemos exercitar um mais do que os outros. E aí é aquela história. Se eu treinar só um braço aqui, um vai ficar forte, né? E o outro vai ficar fraco. Tá bom? Então, assim, nós recebemos todos juntos. No dia do nosso batismo, nós recebemos esses 7 dons. Mas a gente precisa exercitar. Tá bom? Todos eles. Tá certo, gente? Entendido até aqui?